Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. O presidente do Tribunal de Contas do Estado recebe dirigentes da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas para alinhar parcerias sobre evento relacionado à nova lei de licitações. Trabalhando juntos para que todas as obras de Sergipe elas tenham um bom preço, elas sejam concluídas no tempo certo. Além de tudo isso, elas tenham qualidade. Transparência em foco. TCE inicia a fase de validação dos portais dos órgãos públicos do Estado e municípios. Esse trabalho é importante tanto para o gestor como para a sociedade. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, a importância da governança de dados no contexto dos tribunais de contas é o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. O entrevistado do jornalista Messias Carvalho é o auditor de controle externo 2 do TCE, Sérgio Augusto Mendonça Santos. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A proposta de capacitação de gestores municipais sobre a nova lei de licitações foi o tema principal da reunião da presidente do TCE, Suzana Azevedo, com dirigentes da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas na sede do TCE. Os dirigentes da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas, a ACEOP, foram recebidos pela presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, na manhã da última terça-feira. A diretora de controle externo do TCE, Rosiane Tavares, e o coordenador de engenharia, Cássio Dantas, também participaram da reunião. As ações pedagógicas sobre a nova lei de licitações, com foco nas gestões municipais, foram a pauta do encontro. Os dirigentes da associação pretendem firmar uma parceria com a Corte de Contas para a realização de um evento sobre a lei que rege as contratações e compras dos órgãos públicos. A doutora Suzana já colocou a equipe técnica do tribunal à disposição, nós vamos amadurecendo, conversando e temos certeza que iremos juntos, todos os órgãos iremos juntos, inclusive com as prefeituras, para fazer um bom trabalho, tudo isso em prol da sociedade. Durante o encontro, a presidente do TCE destacou que a capacitação dos jurisdicionados é uma das pautas defendidas e trabalhadas pelo Tribunal de Contas e que o objetivo é prevenir as paralisações e garantir que as obras sejam entregues à sociedade. Junto com todas as associações de engenharia, com o CREA, com a CEOP, possamos criar normas técnicas para que os nossos jurisdicionados eles tenham muito cuidado na hora que uma concorrência ela é vitoriosa de uma empresa que realmente não é uma empresa idônea, não é uma empresa que tem passado em outros municípios brasileiros com a falta de execução dessas obras, com a falta de conclusão das obras, e tudo isso agora nós vamos ficar juntos, trabalhando juntos para que todas as obras de Sergipe elas tenham um bom preço, elas sejam concluídas no tempo certo. Além de tudo isso, elas tenham qualidade. Porque nós precisamos de obras com qualidade, obras com preços justos e que realmente sejam concluídas. O Tribunal de Contas de Sergipe, por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, iniciou a fase de verificação dos portais de transparência dos órgãos públicos do Estado e dos municípios. O programa, que tem a chancela da Atricom, tem como base as diretrizes impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação. Confira os destaques da reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A etapa de validação da avaliação dos portais da transparência começou no último dia 20. Nesta fase, que seguirá até o próximo dia 9 de agosto, o Tribunal de Contas faz a checagem das informações que foram enviadas pelos controles internos dos órgãos jurisdicionados. Além de cumprir o cronograma do Programa Nacional da Transparência Pública, a etapa de checagem garante a credibilidade das informações. Esse trabalho é importante tanto para o gestor como para a sociedade. Para o gestor é importante porque ele é uma oportunidade dele divulgar para a sociedade o destino dos recursos, dos impostos, e para a sociedade é importante por quê? Porque ela tem essa informação disponível, ela pode ter conhecimento de onde está sendo investido e pode, inclusive, controlar e acompanhar todo o uso dos recursos públicos.
Durante a avaliação, mais de 100 critérios são verificados. Todas as informações relacionadas ao programa, além do cronograma e as principais alterações para o ciclo de avaliações de 2024, estão disponíveis na ferramenta Radar da Transparência. Assim como o Programa Nacional da Transparência, o Radar também é uma iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Ela coloca este programa à disposição do cidadão brasileiro para que ele possa ter, na palma da sua mão ou na tela do seu computador, todas as informações necessárias para o exercício de um direito fundamental seu, que é o direito à informação, onde você fica tendo acesso a toda a despesa e receita que o poder público realiza. Você vai saber quanto se arrecada, quanto se gasta, aonde se gasta e quem autorizou o gasto. Você vai acompanhar cada centavo que é arrecadado, onde ele é aplicado e os resultados desta aplicação, através da realização de políticas públicas. Portanto, é um programa que assegura o exercício da cidadania. Ao aderir ao programa, o Tribunal de Contas fortalece a transparência pública e estimula o controle social. Esse trabalho é fundamental porque, além de cumprir o preceito constitucional da transparência, a sociedade ela pode exercer o seu poder de controle. Além disso tudo, o Tribunal de Contas ele tem um ranking dos municípios, a sociedade vai ter acesso a esses índices de transparência. Por exemplo, se o gestor ele tem recurso limitado e ele escolhe aplicar no exercício em obras, a sociedade ela pode acompanhar a gestão. E chegou a hora do TCE na TV trazer a prestação de contas do trabalho dos conselheiros na fiscalização e controle do erário. Foram julgados mais de 100 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na penúltima semana do mês de maio. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 82 processos. Participaram da sessão o conselheiro Ulisses Andrade e os conselheiros substitutos Alexandre Lessa e Francisco Evanildo e Rafael Fonseca, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, relatório de acompanhamento, aposentadorias, reformas ou transferências para reserva remunerada e pensões previdenciárias ou especiais. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 52 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Rafael Fonseca, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, relatório de inspeção, aposentadorias, reformas ou transferências para reserva remunerada, pensões previdenciárias ou especiais e revisões de proventos e pensões. Na sessão plenária, que ocorreu inicialmente sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, e depois passou a ser presidida pelo vice-presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 25 processos e 15 protocolos, além de uma medida cautelar. Na pauta, pedido de reexame, ação rescisória, contas anuais, recursos de reconsideração, denúncia, representação, ofício, declaração e solicitação de informação. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, a importância da governança de dados no contexto dos tribunais de contas é o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. Sobre o assunto, o jornalista Messias Carvalho conversa com o auditor de controle externo 2 do TCE, Sérgio Augusto Mendonça. É depois do intervalo. A gente volta já. Olá, eu sou Carol Prata, jornalista da TV Câmara Aracaju, e minha pergunta para o quadro Coletiva de Imprensa é a seguinte: qual a diferença entre transparência ativa e transparência passiva? Olá, Carol. Vim aqui para esclarecer a sua dúvida. Transparência ativa é o conjunto de informações que não dependem de uma solicitação. A unidade gestora é obrigada a publicar essas informações, com base na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a transparência passiva são aquelas que dependem de uma solicitação ou requerimento do cidadão, de uma entidade sindical, de organizações sociais, e elas podem ser feitas através dos canais de comunicação, como o ESIC, o SIC e a ouvidoria.
quadro Diálogo Cidadão desta semana vai destacar a importância da governança de dados no contexto dos tribunais de contas. O tema é atual e de grande relevância para a garantia e independência do controle externo. E para conversar sobre o assunto, o jornalista Messias Carvalho convidou o auditor de controle externo 2 do TCE de Sergipe, Sérgio Augusto Mendonça. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar sobre um tema bem atual, governança de dados. Aliás, tecnologia é tudo hoje, em tempos de inteligência artificial, essas coisas todas que estão deixando essa sociedade moderna cada vez mais envolvida nessa discussão. O Diálogo Cidadão recebe Sérgio Augusto, muito obrigado. Você tem sido um estudioso desse assunto, né? Como é que a gente traduz essa expressão governança de dados? Inicialmente eu queria me apresentar de forma autodescricionária. Eu tenho 1,86 m, sou da pele cor branca, uso óculos no momento, calvo, estou vestindo um conjunto de blazer e calça azul, uma gravata vermelha e uma camisa clara. A governança de dados, Messias Carvalho, na verdade não é uma ciência ou algo recente. Isso já vem sendo feito há décadas, né? Conceitualmente, governança de dados é um conjunto de processos, políticas, padrões e procedimentos que uma organização utiliza para garantir que seus dados sejam devidamente gerenciados, protegidos, utilizados de forma ética e que estejam em conformidade com as regulações aplicáveis. Dessa leitura conceitual, nós gostaríamos de extrair o que é mais importante para esse momento que nós estamos tratando aqui, que é exatamente dados e o gerenciamento de dados. Como você bem falou, o Tribunal de Contas, dentro do contexto constitucional, eu entendo que seja uma das unidades que mais recepcionam dos seus jurisdicionados dados, né? E como esses dados chegam aos tribunais? O que é que o tribunal hoje faz com esses dados? Eu costumo dizer que a recepção dos dados, ela ocorre de forma estruturada hoje, e quando eu digo estruturada, é aquela opção em que o jurisdicionado manda para a gente recepciona esses dados e conseguimos fazer tratamentos desses dados. Mas a pergunta principal é, tratamento de dados com que fins, né? Então, o tribunal hoje, constitucionalmente, ele também tem um aspecto pedagógico muito forte, né? Não é só o aspecto fiscalizatório, né? Mas fazer com esses dados que são recepcionados inferências, tentar estabelecer determinada métrica para que possa extrair dos dados informações e, opcionalmente, disponibilizar esses dados, quer seja para o cidadão, né, através dos portais de transparências, quer seja através de relatórios contábeis, para que possam ser disponibilizados para as unidades gestoras. Agora, me chama a atenção uma coisa fundamental. Confiança, confiabilidade desses dados que chegam. Como é feita essa aferição, que é o que me parece talvez a coisa mais importante de todo o processo, né? Confiabilidade para que a estatística seja algo em que se possa acreditar. Pois então, eu sou de uma época em que mantive contato com a estatística na década de 80, 1988. E naquele momento, o que é que nós tínhamos? Tínhamos o uso de ferramenta, uma calculadora básica, as métricas estatísticas, e o que eu chamo de métricas, as técnicas que a estatística se utiliza para que possa fazer esses tratamentos, que basicamente seriam análises discricionárias, aquelas informações que são recebidas e a gente tira a média, mediana, vai fazer uma correlação, e principalmente que é a segunda parte da estatística, Messias, que é a chamada inferência, né? Com aqueles dados que vão ser trabalhados, o que é que a gente pode inferir para o futuro. Então, eu acho que essas informações, quando chegam ao tribunal, e hoje nós temos, diferentemente da década de 80, né, que a gente tinha fatores limitadores, o principal deles, os dois principais que eu reporto, são a quantidade de informações que a gente tem acesso. Para se obter qualquer tipo de informação antes dos computadores e antes da informática, a gente tinha que, através de terceiros, conseguir cópias. O tratamento dos dados, elas eram restritos a uma quantidade muito pequena,
porque não tinha essa disponibilidade de dados que nós temos hoje. Você imagine hoje que a gente tem recentemente a publicação do censo de 2022, e aí quem quiser em casa, através de um celular ou de um computador, pode ter acesso a todos os dados que foram coletados relacionados com o analfabetismo, né, que está sendo agora bastante trabalhados. E, inclusive, a própria pessoa pode fazer suas inferências. Então, hoje a gente tem, diferentemente daquela época, quantidade de dados muito grande, mas muito grande mesmo, e softwares, né? Aquilo que era feito na mão, usando uma calculadora, hoje em frações de segundo a gente faz o quê? Cálculos que podem ser utilizados para exatamente fazer essa projeção, que a gente chama de inferência, e conduzir de forma pedagógica ações futuras. Quero que você me dê exemplo dessas inferências, dessas definições de ações futuras, né, a partir desses dados que são, porque realmente a realidade é diferenciada. O seu auditor 2, inclusive, e antigamente se manipulava um processo, se cuidava de um processo, analisava um processo de 10 mil páginas. Né? Você imagina que é uma maluquice você ter um volume gigante de papel para você verificar e às vezes muita coisa redundante. De repente, no instalar de dedos, vai tudo para uma tela de computador e lá você tem as mesmas 10 mil páginas hoje de forma digitalizada. Mas são dados que estão ali, né? E aí vem a questão da governança. A extração desses dados, montagem das estatísticas e fazer o que com elas? O que é que você projeta com esse estudo que você está fazendo dessa governança de dados? Se inclui aí a questão da inteligência artificial hoje, que é algo muito odierno. Pois então, Messias, eu vou usar algo que foi pensado em 1964, com a Lei 4.320, que é a projeção para cálculos de lei orçamentárias. Então, é de conhecimento que a cada ano se faz um levantamento de dados para que se projete a lei orçamentária do ano subsequente. E o que significa essa lei orçamentária? Como o gestor vai ter que agir, de que forma, no ano subsequente. Se nós temos dados, e hoje são muitos, se a gente consegue trabalhar esses dados de forma significativa, robusta, ou seja, gerando informações precisas, sem viés político, né? Porque uma quantidade de informações dessas, quando são tratadas, geram que informações seguras. Então, ele dá mais segurança. Isso faz com que o gestor possa trabalhar de forma plausível no ano subsequente. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinados demonstrativos que têm que ser apresentados. E aí o que acontece em termos de poder executivo, enquanto de gestão? A questão novamente da inferência, da projeção. Então, hoje, espera-se que até o final desse mês de maio, que nós estamos vivenciando, seja disponibilizada a receita corrente líquida, que é um tipo de receita que é batida do bruto até chegar a um determinado valor, que serve de referência para quê? Para cálculos, por exemplo, comprometimento com despesa de pessoal, que é algo muito importante hoje, que é bem monitorado. Não há de se imaginar que o gestor vai ter que esperar 4 meses de execução para obter essa informação. O que é que normalmente se espera? Através da estatística, o tratamento de dados que estavam no passado, para que a pessoa possa fazer uma projeção e fazer aquilo que a gente chama de monitoramento. E aí é o papel do Tribunal de Contas, enquanto governança de dados. Hoje os tribunais disponibilizam informações através dos seus portais que servem de referência para pesquisadores acadêmicos, para os gestores, para que eles possam ter uma dimensão mais exata da realidade. Se levaria as gestões a um trato mais profissionalizado? Sim, e eu diria mais... Com menos chance de erro. Exatamente. Né? Ele vai poder se planejar. Exato. Eu sei que para a educação eu tenho tais dados que eu preciso trabalhar para que eu possa atingir tais metas. Porque eu tenho avaliações de IDH, tenho avaliações de outros índices, na saúde a mesma coisa, então ele vai ter esses dados que ele pode aplicar. Então é uma ferramenta para o gestor hoje, que ele pode utilizar a partir dessa sua explicação. Pois então, Messias, voltando à questão do IBGE, né, nós tivemos acesso a um jornal de grande circulação e a gente se deparou com a charge. Essa charge apresentava vinculações com o analfabetismo. E aí nós fomos fazer uma leitura desses dados.
E a grande vantagem, Messias, também é porque, além da leitura, você pode fazer o tratamento, você enquanto pessoa física. E aí a gente foi verificar dentro da nossa região aqui Nordeste quais são os principais municípios hoje que estão abaixo de 10 mil habitantes que apresentam o índice de analfabetismo grande. Infelizmente, todos os 5 municípios de um mesmo estado, de uma mesma região Nordeste. Então, assim, para o gestor que está visualizando essas informações, quer seja de 2022, mas é o mais próximo, tem-se que pensar em ações de gestão para que possa minimizar. É que eu costumo dizer, o resultado está ali. O que foi que ocasionou aquilo? Né? Qual é a matriz? A falta de professores, melhores condições de trabalho por professores, estrutura física dos colégios. Então, essa já é uma segunda leitura e que após essa segunda leitura, uma ação enérgica do gestor, que é o que está mais próximo ali, é o prefeito, e também dos tribunais de contas. Se você não conhece o número, você não sabe o que significa, ou se você não sabe fazer uma boa leitura, uma boa gestão daqueles números, você não sabe aonde eles poderão te levar. E essa realidade que você diz que está se trabalhando com muito profissionalismo, sim, poderemos chegar lá. Sim, e eu reforço essa ideia da segurança dos dados, em que sentido? Que isso foi a sua primeira fala inicial, né? Exatamente, aqui acho que é fundamental, então, né? Segurança e confiabilidade. Exatamente. A confiabilidade a gente entende até porque lá em 1988 a gente tinha que fazer N amostras de uma população. Por quê? Porque a gente não tinha condições. Imagine que hoje nós temos planilhas que trabalham com 11 mil linhas. Então, a ideia de que cada vez mais a gente está se aproximando da população que eu falo estatística, evitando o uso de amostragem, gera exatamente essa segurança. Por quê? Porque cada vez mais próximo da população como um todo, o quantitativo populacional daquela situação, daquela variável. Por exemplo, hoje nós sabemos quantos colégios nós temos no estado, quantidade de professores. Então, qualquer tratamento que eu vou fazer nesse sentido estatístico, eu não preciso tirar uma amostra, eu trabalho com a população integral. E cada vez mais é demonstrado que quanto mais próximo da população, esses resultados, esses índices, essas tendências, elas tendem cada vez mais serem robustas, fortes, darem segurança para quem vai trabalhar esses dados. Ok. Professor, né? Posso ser assim, viu? Sérgio Augusto, muito obrigado. Muito obrigado, Messias, a oportunidade. Esse diálogo cidadão, o que fica disponibilizado aqui no nosso TCE. A entrevista que acabamos de exibir, você pode rever no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje termina aqui. Obrigada por sua companhia e até nosso próximo encontro.